senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e aos que acompanham os trabalhos legislativos via mídias sociais. Havendo o número legal conforme a assinatura dos senhores vereadores no livro de presença, evoco a proteção de Deus e, em nome dos paranapuenses, dou por abertos os trabalhos da 26ª sessão ordinária, dia 13 de abril de 2026. Peço ao edil Vâner Nogueira de Aguiar que faça a leitura de um trecho bíblico. Salmos de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração a geração. Amém. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da 25ª sessão ordinária realizada no dia 23 de março de 2026. Por questão de ordem, senhor presidente, no termo do parágrafo 5º do artigo 184 do regimento interno dessa Casa, solicito a dispensa da leitura da ata da 25ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de março de 2026. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Wagner Scarpim. Está em votação o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Wagner Scarpim. Quem estiver de acordo permaneça sentado e quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 25ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 25ª sessão ordinária. Quem for contrário que se levante. E quem não estiver de acordo permaneça sentado. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrição encontram-se abertos para o uso da palavra do pequeno expediente, grande expediente e leitura das matérias constantes do expediente. Paranapuã, 10 de abril de 2026. Mensagem referente: Projeto de Lei Complementar número 6, de 10 de abril de 2026. Ementa. Dispõe sobre acréscimo de vaga de enfermeiro padrão. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, submeto à apreciação desta Igreja, Casa Legislativa, o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre acréscimo de vaga de enfermeiro padrão. Segue cópia do ofício número 12/2026 da Secretaria Municipal de Saúde, sobre o protocolo número 197/2026, solicitando e justificando a necessidade do referido acréscimo de vagas ao cargo público de enfermeiro padrão. Segue também cópia do impacto financeiro decorrente da propositura. Assim, senhor presidente, diante das razões ora veiculadas, submeto à apreciação da matéria que se afigura de indiscutível interesse público, razão pela qual rogo tem o projeto de tramitação em regime de urgência, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Na oportunidade, renova a Vossa Excelência e, por seu intermédio aos seus ilustres pares, a expressão do meu elevado apreço e distinta consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor presidente Alexander de Souza Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Projeto de Lei Complementar número 6, de 10 de abril de 2026, dispõe sobre acréscimo de vaga de enfermeiro padrão. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescido uma vaga ao cargo público de provimento efetivo de enfermeiro padrão, constante no anexo 2 da Lei Complementar número 2, de 11 de dezembro de 2001, passando a vigorar com a seguinte redação. Aqui está o anexo 2, né, os cargos públicos de provimento efetivo. O cargo de enfermeiro padrão, que antes era 1,
Agora, com a referida lei, se aprovado, passa a ser de 2 vagas. Tá? Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento municipal e suplementadas se necessárias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Paranapuã, 10 de abril de 2026, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Projeto de lei complementar números 06/2026 encaminhado às comissões de Legislação e Justiça e Finanças e Orçamento. Indicação número 12/2026. Indica ao Executivo Municipal, após ouvido o douto plenário, que tome providências administrativas junto aos setores competentes para que promovam alteração da Lei número 1099 de 2009, possibilitando ao servidor público gozar da folga de seu aniversário no primeiro dia útil subsequente, caso a data comemorativa coincida em dia de sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo. Caso a data comemorativa coincida em dia de sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo. Justificativa. A medida visa reconhecimento e valorização dos servidores públicos municipais, possibilitando um dia de folga, mesmo que a data comemorativa caia em dias não úteis. São as justificativas, esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, ao 1º dia do mês de abril de 2026. Hélio Kio Shimazo, vereador. Indicação número 13/2026. Indica ao Executivo Municipal, após ouvido do outro plenário, no sentido de providências quanto à sinalização da rotatória existente no confrontamento da Rua Circular C com a Circular D, bem como respectivas sinalizações horizontais. Justificativa. A sugestão tem por finalidade alertar aos motoristas sobre a existência da referida rotatória, fazendo com esses se atentem à interseção circular e assim não façam manobras irregulares, evitando acidentes. Muitos munícipes que residem circunvizinhos ao local mencionado detalham a realização de manobras que implicam na segurança de outros condutores e pedestres. Outra necessidade que observa são as sinalizações horizontais, como preferências, pare, devagar, tudo com o objetivo de promover a organização e a segurança a todos que por ali trafegam ou caminham. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala dos Vereadores, Sala de Sessão, vereador Antônio Fernando Soares, aos 9 dias do mês de abril de 2026. Alexandre de Souza Nascimento, vereador. Ofício número 10/2026. Alexander, excelentíssimo senhor, Alexander de Souza Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Assunto: encaminhamento de relatório de avaliação atuarial, exercício 2026. Prezado presidente, prezados vereadores, tenho presente a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência e aos demais membros desta Casa Legislativa cópia integral do relatório de avaliação atuarial 2026, elaborado com database em 31 de dezembro de 2025, referente ao regime próprio de previdência deste município, RPPS. O estudo técnico, em anexo, apresenta a análise da viabilidade do plano de benefícios, demonstrando as projeções de receitas e despesas, bem como a necessidade de ajustes no plano de custeio para a manutenção da solvência do fundo previdenciário a longo prazo. Sendo para o momento, aproveitamos da oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração, bem como nos colocar à disposição para quaisquer esclarecimentos futuros. Atenciosamente, Rosimar Junqueira Rossi, diretora-presidente. Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente. Comunica aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que os vereadores que se inscrever terão 5 minutos para falar de matérias lidas no expediente, não podendo conceder a partes. Eu quero estar falando aqui dessa minha indicação. É uma indicação sobre uma rotatória ali na Rua Circular C com a Circular D, acho que é próxima à casa do nobre vereador Minu ali. Houve algumas reclamações e estive vendo a falta de sinalização ali. Está perigoso,
Já vi alguns carros passando direto, não fazendo certa rotatória, né? E não tem sinalização nenhuma. Então, venho pedir ao Executivo que tome as medidas cabíveis o quanto antes. Acho que é sempre bom a gente tomar atitude antes de acontecer algo pior, né? Fica aí minha indicação para o Executivo, espero que seja resolvido quanto antes melhor. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público a seu critério, podendo conceder a partes. Vereador Alberes está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, a todos que nos acompanham via mídias sociais. Acho que todos aqui têm conhecimento aí de um grupo que vem se formando aqui na nossa cidade, né, das Amadas. Acho que todo mundo acompanhou na Festa do Peão. Elas começaram aí a arrecadar fundos aí na festa, né? Vem pedindo aí a colaboração aí de todo o comércio local, né, das pessoas aí que se interessam em ajudar. Estava eu sábado passando aqui de frente ao clube ali e eu vi que elas já estão mexendo ali, estão trabalhando ali. Aí eu dei uma parada, né, e ofereci assim ajuda, se a gente, né, conversei com elas, conversei bastante com a dona Lídia, com a dona Cleusa. E elas falou que vão precisar de ajuda sim. Sábado agora elas vão começar a pintar, a organizar, pedir ajuda dos pedreiros. Até inclusive citou seu nome, Felipe. Disse que parece que vocês vão lá, né, junto com o pastor, vão começar a dar vida àquele clube. Então, eu quero aqui parabenizar, em nome da dona Lídia, da dona Cleusa, todo o grupo das Amadas, que são 33 mulheres que estão resgatando a história daquele clube ali. Eu espero que dê muito certo, quero que Deus coloque a mão e ajude demais essas mulheres aí, tá? E assim, eu pedi para elas só escrever um textinho para mim aqui, que eu vou ler rapidinho, o significado aí desse grupo As Amadas. Foi pensado nos problemas sociais que Paranapuã vem enfrentando, tais como jovens e crianças em situação de vulnerabilidade, famílias desestruturadas com dificuldades na condução dos filhos, idosos desamparados e falta de atividades culturais que valorizam a história de nossa gente e do nosso município, refletindo sobre essas carências. Refletindo sobre essas carências, criamos grupo de mulheres cujo objetivo maior é promover uma sociedade mais justa, mais solidária, menos dependente e mais ativa. Assim, fundamos o grupo Amadas, cujo significado é Associação de Mulheres Amantes das Causas Sociais e Culturais. Para funcionar os projetos, o prefeito cedeu o clube de Paranapuã. E o vice-prefeito Marrãozinho coordena os trabalhos de adequação da instalação do clube. O mutirão está sendo realizado com mão de obra gratuita, cedido pelos construtores, pedreiros, pintores e demais profissionais da área. Esclarecemos que esse grupo não comunga com nenhum partido político ou religioso, não aceita discriminação de raça, gênero ou classe social. Acolhemos a todos que venham em paz. Então, mais uma vez aqui, parabenizar, né, as meninas aí por essa iniciativa, parabenizar também o vice-prefeito Marrão, que está dando um apoio muito grande para elas aí, né, e dizer que a Câmara está aqui também, que elas depender, que for do nosso alcance, né, gente, eu acredito que a gente vai poder ajudar. Então, parabéns aí a essas meninas. Sem mais, senhor presidente. Continua o grande expediente. Vereador Felipe, está com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a mesa, público presente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham às mídias sociais. É interessante isso aí que o vereador Alberes disse, né? Eu tive procurando esse grupo também de mulheres, né? E, cara, eu costumo dizer e falei para elas que elas são frutos de menos críticas e mais ação, né? Até falei para elas, falou, o momento de vocês descansarem, vocês
sem retorno, sem interesse, vocês pensam em lutar ainda pelo um Paranapuã melhor. E falei para ela, o que estiver à nossa disposição, a poder ajudar, a poder ir para cima, estamos aí à disposição. Então, parabenizo de verdade, de coração, esse grupo de mulheres aí, as amadas, né, que vem fazendo aí um trabalho, né, começando a fazer, e eu tenho certeza que vai muito longe e vai dar muito frutos, né. E queria aqui também agradecer a administração. Eu tenho feito uma indicação na 23ª sessão ordinária, onde alguns munícipes nos procuraram aí, em relação para passar aí o carro da fumaça aí, né, tinha muito pernilongo aí, para a gente evitar um caos aí como a dengue, né, e assim nos atendeu, né, tem passado várias e várias vezes, e tem feito um requerimento também na sessão passada, a 25ª sessão ordinária, sobre a limpeza dos terrenos, né. A gente já pode notar que começaram a limpar aí, e agora cabe aos proprietários aí manter, né, para que a gente mantenha a nossa cidade limpa aí. Demais, muito obrigado. Continua o grande expediente. O vereador Hélio Tushimasa está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente. Eu queria que o senhor prefeito olhasse com bastante carinho essa indicação aqui, né? Que sobre os aniversariantes. Os aniversariantes que faz aniversário de sábado e domingo perde o dia de folga. Então, vários funcionários me procuraram, né? Me procurou e pediu para a gente, junto ao prefeito, estar alterando alguma coisa na lei, para poder o funcionário que estiver fazendo aniversário de sábado e domingo possa usufruir no primeiro dia útil seguinte, né? Não é nada mais justo, porque então quem faz aniversário de sábado e domingo perdeu aquele dia de gozo lá, né? E eu queria que o senhor prefeito olhasse com carinho essa situação aqui, porque são muitos funcionários que fazem aniversário no final de semana. E que tivesse a mesma prioridade de quem faz aniversário durante a semana. Só isso, e muito obrigado. Continua o grande expediente. O vereador Vânia Nogueira de Aguiar está com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Seu nome cumprimenta a mesa, nobres edis, vereadores, o público presente, quem assiste via mídias sociais. Essa indicação do Hélio assim, também é de grande valia. Isso daí o prefeito está olhando com carinho para os funcionários. Eu já fui procurado também por alguns. Como se você fez a indicação, o prefeito podia dar uma olhada com carinho, porque quem perde, assim, é eles, né? Cair final de semana e não ter um descanso. Mas ele poderia olhar com carinho. Outra coisa também, a respeito das denúncias que a gente está tendo, a respeito de falta de vagas na creche lá, assim como ele mandou um projeto para nós aqui, para criar um cargo, esse cargo que ele está criando aí da enfermagem, ele poderia criar mais ADIs lá na escola lá. Acho que até a mulher do Hélio já veio conversar com ele também, porque as mães estão reclamando, e tem espaço hoje, só que não tem funcionário. Então, mesmo que ele olhou para a enfermagem, para a saúde, que ele possa olhar para a população também e dar uma atenção melhor lá. Muito obrigado. Continua o grande expediente. A respeito do que o vereador Alberes falou, né, sobre o grupo das amadas, né, acho que é incrível esse trabalho, é magnífico o que elas estão fazendo, que vai meus parabéns para elas. Quero deixar aqui que o que precisar da Câmara de Vereadores e de mim como presidente pode contar comigo. Estou aberto para
Para o que elas precisarem, pode vir que o que a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando. Parabéns para elas e tenho certeza que a gente vai colher muitos bons frutos disso. Comunica aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia. Solicita ao secretário que proceda com a leitura das matérias constantes da pauta da ordem do dia da presente sessão. Projeto de lei número 15, de 19 de março de 2026. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 134.669,03 e da outras providências. Senhor presidente, esse projeto foi lido na sessão passada e eu vou ler aqui o parecer jurídico e das comissões. Parecer jurídico. Identificação. Projeto de lei número 15 de 2026. Assunto. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 134.669,03 e da outras providências. 1. Introdução. Atendendo ao que me fora solicitado pelo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faço em razão de contrato, livremente apresento parecer jurídico a respeito do projeto de lei em epígrafe. 2. Relatório. Trata-se de análise jurídica do projeto de lei número 15 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que visa a autorização legislativa para a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 134.669,03. O recurso destina-se à cobertura de despesas com a construção de área de lazer no bairro Parque da Cidadania, em conformidade com o termo de convênio número 100713 de 2026, firmado com a Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo. 3. Análise jurídica. 3.1 da competência e iniciativa. A matéria em exame insere-se na competência do município por tratar de assunto de interesse local e bem-estar da população, conforme preceitua o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e o artigo 5º, inciso 1 da Lei Orgânica de Paranapuã. Quanto à iniciativa, o projeto respeita a prerrogativa privativa do chefe do Poder Executivo para legislar sobre matéria orçamentária, nos termos do artigo 69, a linha D da Lei Orgânica Municipal. 3.2 da Fundamentação Legal, Lei Federal número 4.320, de 1964. A propositura encontra amparo nos artigos 40 a 43 da Lei Federal número 4.320, de 64, que estabelece normas gerais de direito financeiro. O crédito é classificado como especial, pois se destina a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Artigo 41, parágrafo 2. A validade da abertura do crédito depende da indicação de recursos disponíveis, conforme o artigo 43 da Lei nº 4.320, de 1964. No caso em tela, o projeto indica como fontes transferência de convênio estadual, R$ 100.000, excesso de arrecadação, repasse, e anulação parcial de dotação, R$ 34.669,03, proveniente da manutenção de obras e serviços urbanos, atendendo ao inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da referida lei. 3.3 da conformidade constitucional. O projeto observa o artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, que veda a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Ademais, o STF reforça que a autorização de créditos adicionais deve seguir a forma de lei, em sentido formal, respeitando o ciclo orçamentário e a competência do Executivo para propor e executar tais créditos. 3.4 da tramitação regimental. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal, a propositura deverá ser submetida às seguintes comissões permanentes: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, artigo 67 do RI. Comissão de Finanças e Orçamento, artigo 68 do RI. Comissão de Obras e Serviços Públicos, artigo 69 do Regimento Interno. O quórum para aprovação é de maioria simples, com votação em turno único, conforme os artigos 163 e 166 do Regimento Interno. 4. Conclusão. Diante do exposto, esta assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 15 de 2026, uma vez que preenche os requisitos de iniciativa, competência e fundamentação legal orçamentária. Recomenda-se que os membros da Comissão de Finanças e Orçamento verifiquem a exatidão
contábil dos valores e fontes junto ao setor técnico competente, se necessário. É o parecer salvo melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa de Lei. Paranapuã, São Paulo, 31 de março de 2026, João Alberto Robles, OAB São Paulo, 81684. Comissões permanentes, Legislação e Justiça, Finanças e Orçamentos e Obras e Serviços Públicos. Parecer conjunto, número 15 de 2026. Autor, Executivo Municipal. Assunto, Projeto de Lei número 15 de 2026. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 134.669,03 e da outras providências. Assim, pelos aspectos que nos cumpre analisar, por imposição do regimento interno, em seu artigo 67, 68 e 69, respectivos parágrafos, com respaldo técnico do setor jurídico, abaixo expomos. 1. Recepção da matéria. O projeto em epígrafe foi protocolado nesta Casa em 20 de março de 2026, sob número 107, lido em plenário na 25ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de 3 de 2026, e encaminhadas a estas comissões, ao qual passamos a relatar. 2. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República e no artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe os incisos 1, 2 e 3, analogia, matérias orçamentárias, do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, somos pela tramitação do projeto de lei em comento. 3. Matéria em exame. A construção da área de lazer no bairro Parque da Cidadania, o objeto da abertura do crédito adicional, tem o especial objetivo de minimizar a carência de áreas dedicadas ao lazer, atividades recreativas, de convívio social e relaxamento, ambiente que reproduza o bem-estar físico e mental aos nossos munícipes, sendo o desafio do momento imposto à administração municipal oferecer áreas e ambientes que propiciem a interação, a prática de esportes, lazer e entretenimento, ou seja, como já dito, tudo o que ofereça o máximo de bem-estar à nossa população. É o relatório. 4. Conclusão, votos relatores e decisão das comissões. Quanto ao mérito do projeto de lei número 15 de 2026, estas comissões aqui reunidas partem do entendimento de que a propositura atende aos princípios de legalidade, constitucionalidade, orçamentário, financeiro e especialmente lazer, atendendo ao melhor interesse público, estando em conformidade com a legislação que trata do assunto. Estas comissões nada têm a objetar. É o voto. Nada mais a ser discutido sobre a presente proposição, segue o mesmo para a presidência desta Casa para demais providências cabíveis. Cabe ao plenário decidir. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 10 dias do mês de abril de 2026. Comissão de Legislação e Justiça, relator Alberto Gonçalves Pereira. Acompanha o relator Donizete José Celes, presidente, e Wagner Escapim, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamentos, relator Lorivaldo Silvestre, acompanha o relator Hélio Kilchimazo, presidente, e Vander Nogueira de Aguiar, vice-presidente. Comissão de Obras e Serviços Públicos, relator Vander Nogueira de Aguiar, acompanha o relator Alberto Gonçalves Pereira, presidente, e Felipe Gabriel Nanche Bezerra, vice-presidente. Projeto de lei número 05, de 19 de março de 2026, está em discussão. Vereador Hélio Kilchimazo está com a palavra. Boa noite novamente. Sobre o projeto de lei 05/2026, Felipe, Zetinho, Minu, parceiro. Parceria nossa com a deputada Analice Fernandes, né?
É muita honra e gratidão da gente ir lá, pedir, votar no projeto e ver as obras sendo realizadas. Daqui uns dias, se Deus quiser, vai ser realizado. É com grande, imensa gratidão, né? A gente é vereador, mas quando você conquista alguma coisa, você anda pela cidade e você vê uma obra que você, né, foi lá e conseguiu. Mesmo sem problema nenhum, me chamando de vereador pré-histórico, mas eu tenho história em Paranapuã. Eu nasci em Paranapuã, 5 mandatos de vereador, 2 de vice, né? Muita gente tem dor de cotovelo, isso é dor de cotovelo, mas eu tenho obra, eu tenho projeto para a população de Paranapuã, tenho projeto, né? Então, quero agradecer imensamente a deputada Analice Fernandes, o prefeito, porque o Felipe esteve na ocasião, essa emenda impositiva era 200 mil para o parquinho. Aí, com a situação da nossa creche, escola, os pisos soltando, e nós conversando, nós tentamos dividir 100 mil para cada local. E o senhor prefeito está arcando, vocês estão vendo que tem uma contrapartida aí para poder fazer isso daí. Então, parabéns ao senhor prefeito, que arcou com uma parte para poder sanar essa situação que encontra-se a nossa creche. Porque lá no dia, a diretora da escola falou que tinha criança que estava comendo até o piso, né? O piso soltava, a criança colocava na boca e ficava mastigando. Então, para não acontecer algo pior, né, nós resolvemos dividir essa emenda impositiva de 200 mil, colocando 100 mil cada local. E é com imensa gratidão mesmo, gratidão, né? Agradeço o governador, o Tarcísio de Freitas, Analice Fernandes, Juninho e nós, parceiros vereadores aqui, que nós estamos lutando para conseguir o melhor para a população de Paranapuã. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei número 015, de 19 de março de 2026. O vereador Donizete está com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os edis, a todos que acompanham pelas redes sociais e ao público que se encontra presente. Continuando dando iniciativa à palavra do Hélio, nós temos que agradecer imensamente a deputada Analice Fernandes. Nós esteve lá, né, Felipe? Através do Hélio, Minu. E ela, sem dúvida nenhuma, mandou essa verba para fazer o parquinho ali. Que antes nós tínhamos ido atrás, né, Hélio, para fazer para aumentar a terceira idade, né, o salão da terceira idade. Como ficava muito alto o valor lá. Aí, graças a Deus, foi dividido tanto na escolinha como no parquinho lá da cidadania. E a gente tem que agradecer, sem dúvida nenhuma, o prefeito Juninho Pinato. Até hoje eu estive conversando com ele estava explicando sobre isso aí. Graças a Deus deu certo. E a gente só tem que pedir e agradecer que tudo ocorra bem. Sem dúvida nenhuma, vem mais coisa por aí. E tudo vai dar certo, se Deus quiser. Muito obrigado aí a todos. Continua em discussão o projeto de lei número 015, de 19 de março de 2026. O vereador Felipe Bezerra está com a palavra. Mais uma vez aí, boa noite, né? E assim como o vereador Hélio citou, a gente agradece porque através da deputada, né, Analice Fernandes, e o que eu gosto dela é que ela é transparente, né? É uma das poucas deputadas que vem ver com os próprios olhos, dá a verba
e vem inaugurar, né? Então isso aí está em extinção, né? Muitos deputados nos procuram, ainda mais nessa época, né? Mas você vê história, você vê com sinceridade, humildade, são poucos, né? Então agradeço aí aos nossos parceiros, imensamente a deputada Analice Fernandes, ao governador e todos aqueles que apoiaram, porque essa conquista é de Paranapuã, né? Muito obrigado e que Deus abençoe. Continua em discussão o projeto de lei número 015, de 19 de março de 2026. O vereador Lorival está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, a mesa composta, senhora vereadora, senhor vereador, os telespectadores e o público presente. Eu também não poderia deixar de agradecer, porque nós estávamos lá todos nós 4 juntos, e igual o Zetinho falou, nós pedimos também a reforma da terceira idade, aí ela pensou um pouco, falou, vamos partir para essa outra parte. E sem contar que ali na Parque da Cidadania vai ajeitar a esquina, né? Que ali tem um mato alto ali, e ali vai ficar bonito o negócio ali, colocar o parquinho lá e as luzes, né? Clarear, vai ficar muito bonito ali. E falando da creche, agora é uma etapa do piso, né? Como o vereador ele falou, e o Vaninho também, nós estávamos lá, o ano passado, né, Vaninho? Que nós fomos lá, eu e o Zói, que as crianças comem esse piso aí, e aí estava correndo atrás, e graças a Deus deu certo. E nós, juntar nós 9 aqui, e 10 e 11 que o prefeito e o vice, e que o ano que vem precisa de mais sala. Então, já correndo atrás para não chegar na hora, não dar aquele problema que dá todo ano, né? Mas o demais, muito obrigado e parabéns a todos. Continua em discussão o projeto de lei número 015, de 19 de março de 2026. Está em votação o projeto de lei número 015, de 19 de março de 2026. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 16, de 19 de março de 2026, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 111.589,72 e da outras providências. Senhor presidente, esse projeto também foi lido na sessão passada. Eu vou ler aqui só os pareceres jurídico e das comissões. Parecer jurídico, identificação, projeto de lei número 16 de 2026. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 111.589,72 e da outras providências. Introdução. Atendendo à solicitação da presidência desta Casa de Leis, apresento parecer jurídico acerca do projeto de lei número 16/2026, de autoria do Executivo Municipal, que propõe a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. 2. Relatório. O projeto de lei número 16, de 19 de março de 2026, tem por escopo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 111.589,72. O recurso destina-se à reforma da Escola Municipal EMEI São Judas Tadeu, conforme o termo de convênio número 100714/2026, firmado com a Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo. O prefeito municipal solicitou a tramitação sob o regime de urgência, com o fulcro no artigo 38, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. 3. Análise jurídica. 3.1 da competência e iniciativa. A propositura versa sobre matéria de competência do município, dado o nítido interesse local e a responsabilidade constitucional com a educação infantil, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e no artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. A iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 69, a linha D da Lei Orgânica Municipal, uma vez que trata de matéria orçamentária. Portanto, sob o aspecto da competência e iniciativa, o projeto é constitucional e legal. 3.2 da legislação federal e constitucional.
A abertura de créditos adicionais especiais é regida pelos artigos 40 a 43 da Lei Federal, número 4.320/1964. O crédito em questão classifica-se como especial, artigo 41, parágrafo 2, pois visa atender despesa para a qual não haja dotação orçamentária específica no orçamento vigente. A Constituição Federal, em seu artigo 167, inciso 5º, veda expressamente a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes. O presente projeto cumpre rigorosamente tal exigência ao submeter a matéria ao crivo do Legislativo. 3.3. Das fontes de recursos. Conforme os artigos 2º e 3º do projeto, o crédito será coberto pelas seguintes fontes, admitidas pelo artigo 43 da Lei nº 4.320, de 1964. Excesso de arrecadação, transferência estadual, R$100.000, provenientes do convênio número 100714/2026. Anulação parcial de dotação, R$11.589,72, oriundos da dotação destinada à manutenção das atividades da pré-escola e creche, 020504, 12.365.160.2170. A jurisprudência confirma que a abertura de créditos adicionais, desde que autorizada por lei e com indicação de fonte, é mecanismo legítimo da gestão orçamentária. 3.4. Da tramitação e votação. O projeto deve ser submetido às comissões permanentes de Legislação e Justiça e Redação Final. Artigo 67 do Regimento Interno. Finanças e Orçamento. Artigo 68 do Regimento Interno. Obras e Serviços Públicos. Artigo 69 do Regimento Interno. O quórum para aprovação é de maioria simples, maioria dos votos dos presentes, conforme o artigo 163 do Regimento Interno. Por ter sido solicitado o regime de urgência, a tramitação deve observar os prazos e ritos abreviados previstos na Lei Orgânica e no Regimento. 4. Conclusão. Diante do exposto, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 16/2026. Ressalta que este parecer não vincula a decisão das comissões permanentes ou do plenário, que detém a soberania para análise do mérito administrativo e financeiro da proposta. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. Paranapanã, São Paulo, 31 de março de 2026, João Alberto Robles, OAB, São Paulo, número 81.684. Comissões permanentes, Legislação e Justiça, Finanças e Orçamentos, Educação, Saúde e Assistência e Obras e Serviços Públicos. Parecer conjunto, número 16/2026. Autor, Executivo Municipal. Assunto, Projeto de Lei número 16/2026. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 111.589,72. E da outras providências. Assim, pelos aspectos que nos cumpre analisar, por imposição do regimento interno, em seu artigo 67, 68, 69 e 70, respectivos parágrafos, com o respaldo técnico do setor jurídico, abaixo expomos. 1. Recepção da matéria. O projeto em epígrafe foi protocolado nesta casa em 20 de março de 2026, sob número 108, lido em plenário na 25ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de 3 de 2026, e encaminhada a estas comissões, ao qual passamos a relatar. 2. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição da República e no artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõem os incisos 1, 2 e 3. Analogia a matérias orçamentárias, do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, somos pela tramitação do projeto de lei em comenta. 3. Matéria em exame. O recurso destina-se à reforma de salas e banheiros da Escola Municipal EMEI São Judas Tadeu, serviço de demolição e reposição com assentamento de placa cerâmica esmaltada, conforme o termo de convênio número 100714/2026, celebrado entre este município e o Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Governo e Relações Institucionais, e representa importante melhoria para a infraestrutura do prédio que abriga boa parte dos alunos do ensino infantil do município. É o relatório. 4. Conclusão. Votos, relatores e decisão das comissões. Quanto ao mérito do projeto de lei número 16/2026, estas comissões aqui reunidas partem do entendimento de que
a propositura atende os princípios de legalidade, constitucionalidade, orçamentário, financeiro e especialmente lazer, atendendo ao melhor interesse público, estando em conformidade com a legislação que trata do assunto. Estas comissões nada têm a objetar. É o voto. Nada mais a ser discutido sobre a presente proposição, segue o mesmo para a presidência desta Casa para demais providências cabíveis. Cabe ao plenário decidir. Câmara Municipal de Paranapanã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, aos 10 dias do mês de abril de 2026. Comissão de Legislação e Justiça. Relator, Alberto Gonçalves Pereira. Acompanha o relator, Donizete José Celes, presidente, e Wagner Escapim, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamentos. Relator, Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Acompanha o relator, Hélio Kilchimazo, presidente, e Vander Nogueira de Aguiar, vice-presidente. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Relator é o Hélio Kilchimazo. Acompanha o relator, Maria José Aparecida Capelli Martins, presidente, e Donizete José Celes, vice-presidente. Comissão de Obras e Serviços Públicos. O relator é o Vander Nogueira de Aguiar. Acompanha o relator Alberto Gonçalves Pereira, presidente, e Felipe Gabriel Nanche Bezerra, vice-presidente. Está em discussão o projeto de lei número 016, de 19 de março de 2026. Está em votação o projeto de lei número 016, de 19 de março de 2026. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Propositura. Projeto de resolução número 2/2026. Estabelece regras e diretrizes para a aplicação da Lei Federal número 14.136, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito do Poder Legislativo do município de Paranapanã, São Paulo. Autoria, mesa diretora, Câmara Municipal de Paranapanã, São Paulo, aos 8 dias do mês de abril de 2026. O projeto de resolução número 2 de 2026 tem a primícia de regulamenta a Lei 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações, para adaptar as regras gerais federais à sua estrutura própria, garantindo segurança jurídica, transparência e eficiência administrativa. Essa regulamentação interna define funções específicas, agentes de contratação, comissões e procedimentos adaptados à realidade local. Principais razões para a regulamentação: necessidade de adaptação, autonomia. A Lei 14.133 é nacional, mas exige que os poderes legislativo e executivo definam, em regulamentos próprios, normas específicas, como o enquadramento de bens de luxo e comum. Segurança jurídica. A regulamentação detalha as fases de contratação, planejamento, instrução, licitação, no âmbito da Câmara, evitando erros e apontamentos pelos tribunais de contas. Segregação de funções. A nova lei exige a separação de funções entre quem pede, quem compra e quem fiscaliza, o que precisa ser normatizado internamente para adequar a estrutura de pessoal da Câmara. Uso de ferramentas eletrônicas. Estabelece o uso obrigatório de sistemas eletrônicos como Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, e procedimentos de dispensa eletrônica, trazendo maior transparência. Gestão de compras. Permite que a Câmara regule seu próprio plano de contratação anual e a pesquisa de preços. A falta de regulamentação própria pode dificultar a realização de compras, especialmente em câmaras com poucos servidores, tornando a normativa local essencial para a correta aplicação da lei. Enfatizando ainda que a propositura se encontra devidamente publicada no site desta Casa Legislativa, bem como encaminhada aos senhores vereadores no grupo de WhatsApp desta Câmara. Tem os pareceres, né? Peraí. Perdão, pessoal, tem uns pareceres aqui.
Parecer jurídico. Identificação. Projeto de lei número 2 de 2026. Assunto. Estabelece regras e diretrizes para que a aplicação da Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito do Poder Legislativo do município de Paranapuã, São Paulo. 1. Introdução. Atendendo ao que me fora solicitado pelo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faço em razão de contrato livremente, apresento parecer jurídico a respeito do projeto de resolução em epígrafe. 2. Relatório. Trata-se de consulta sobre a necessidade e a viabilidade jurídica de o município de Paranapuã editar atos normativos para regulamentar dispositivo da Lei Federal número 14.133 de 2021. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos é NLLC. A consulta visa, em especial, esclarecer a possibilidade de adaptar a legislação federal às particularidades do município, considerando sua realidade populacional e operacional, conforme solicitado. Foram disponibilizados para análise o projeto de resolução número 2 de 2026, que estabelece regras e diretrizes para a aplicação da referida lei, a lei orgânica do município e o regimento interno desta Casa Legislativa. É a síntese do relatório. 3. Fundamentação jurídica. A análise da questão perpassa por 3 pontos centrais: a competência do município para legislar sobre o tema, a necessidade de regulamentação da NLLC e a adequação da lei às realidades de pequenos municípios. 4. Da competência legislativa municipal em matéria de licitações. 5. Análise da constitucionalidade. A Constituição Federal consagra o princípio da separação dos poderes, artigo 2º, e a autonomia administrativa e financeira do Poder Legislativo, artigo 51, parágrafo 4º. Isso significa que a Câmara Municipal tem competência para organizar seus próprios serviços e que inclui naturalmente a forma como realiza suas licitações e contratos. 6. Regulamentação para a própria Câmara, ato interno, constitucional. Para disciplinar seus próprios procedimentos administrativos, a Câmara Municipal utiliza por excelência a resolução. Trata-se de um ato normativo de natureza interna, perfeitamente adequado para regulamentar como a Lei nº 14.133 de 2021 será aplicada nas compras e contratações da própria Casa Legislativa. Nesse caso, a Câmara não está invadindo a competência de outro poder, mas apenas exercendo sua autonomia para gerir seus próprios assuntos e recursos. A Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso 27º, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Isso significa que cabe à União definir as diretrizes e os princípios fundamentais que devem ser observados por todos os entes da Federação, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Contudo, a competência da União se restringe às normas gerais, aos municípios, por força do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição. É conferida a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal no que couber. A doutrina administrativista esclarece a divisão de competências, como aponta Tiago Mahara. Ao empregar o termo normas gerais, o artigo 22, parágrafo 27º da Constituição poderia levar o intérprete a entender a competência legislativa em discussão, como um exemplo de competência concorrente, tal como as previstas no artigo 24 da Constituição Federal. Entretanto, o fato de as licitações surgirem no rol de competências legislativas privativas da União, artigo 22, e não no artigo 24, ocasiona implicações especiais. A matéria é o objeto do artigo 22 e, por isso, estados e municípios observam as normas gerais do Congresso, mas os municípios não devem obediência às normas estaduais, podendo inovar e até mesmo contrariar as normas estaduais, desde que cumpram as normas gerais nacionais. Portanto, o município não só pode, como deve editar suas próprias normas para detalhar os procedimentos e adaptá-los às suas necessidades, desde que não contrarie as diretrizes gerais da Lei nº 14.133 de 2021. O Supremo Tribunal Federal, STF, já consolidou este entendimento em sede de repercussão geral, firmando tese que, embora trate de outro aspecto das contratações, confirma a autonomia municipal. Assim,
resta claro que a iniciativa desta Câmara Municipal em propor uma resolução para regulamentar a NLLC encontra amparo constitucional. Sétimo, a necessidade de regulamentação da Lei nº 14.133 de 2021. A própria Lei nº 14.133 de 2021, em diversos de seus dispositivos, atribui expressamente ao administrador a tarefa de regulamentar determinados procedimentos. A expressão conforme dispuser o regulamento ou similar aparece dezenas de vezes no texto legal. Pontos cruciais, como a definição das atribuições do agente de contratação, as regras para o estudo técnico preliminar, o funcionamento do sistema de registro de preços, os critérios para o plano de contratação anual, entre outros, demandam uma disciplina específica no âmbito de cada ente federativo para garantir sua correta aplicação. A ausência de regulamentação local gera insegurança jurídica para os gestores e servidores, que se veem obrigados a tomar decisões sem um roteiro claro, aumentando o risco de questionamentos por parte dos órgãos de controle. A doutrina corrobora essa visão, afirmando que a menção na lei a um regulamento futuro confirma o poder do ente infranacional legislar de forma suplementar sobre o tema. Oitavo, as especificidades dos pequenos municípios e o artigo 176 da NLLC. A preocupação com a realidade populacional e operacional do município é extremamente pertinente. O legislador federal, ciente das diferentes capacidades administrativas Brasil afora, incluiu na NLLC um importante dispositivo de transição e adaptação para os pequenos municípios. O artigo 176 da Lei nº 14.133 de 2021 estabelece um tratamento diferenciado para municípios com até 20 mil habitantes, como é o caso de Paranapuã. Artigo 176. Os municípios com até 20 mil habitantes terão o prazo de 6 meses, contado a data de publicação desta lei, para cumprimento. 1. Dos requisitos estabelecidos no artigo 7º e no caput do artigo 8º desta lei. Segundo, da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica, a que refere-se parágrafo 2º do artigo 17 desta lei. 3. Das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial. Este artigo é a prova de que a própria lei reconhece a necessidade de flexibilização e adaptação. Ele concede um prazo maior para que estruturas administrativas menores se ajustem às exigências mais complexas, como a implementação de portais de contratações e a realização de licitações em formato eletrônico. A regulamentação municipal, portanto, é a ferramenta ideal para que o município de Paranapuã defina como irá, dentro de suas capacidades e respeitando os prazos do artigo 176, implementar as novas regras, garantindo a eficiência sem onerar desproporcionalmente a máquina pública. 9. Conclusão. Diante do exposto, esta assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de resolução número 2 de 2026, uma vez que preenche os requisitos de iniciativa, competência e fundamentação legal para editar normas próprias a fim de regulamentar a Lei Federal número 14.133/2021, adequando-se às suas especificidades. A referida regulamentação não é apenas uma faculdade, mas uma necessidade para conferir segurança jurídica, padronizar procedimentos e garantir eficiência das contratações públicas locais. O projeto de resolução número 2 de 2026 é um instrumento juridicamente adequado para realizar essa regulamentação no âmbito do Poder Legislativo, em conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno desta Casa. Recomenda-se que os membros da Comissão de Finanças e Orçamento verifiquem a exatidão contábil dos valores e fontes junto ao setor técnico competente, se necessário. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. Paranapuã, 10 de abril de 2026, João Alberto Robles, OAB, São Paulo, número 81.684. Comissão Permanente, Legislação e Justiça. Parecer número 3 de 2026. Assunto: Projeto de Resolução número 2 de 2026. Estabelece regras e diretrizes para a aplicação da Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito do Poder Legislativo do município de Paranapuã, São Paulo. Autor: Mesa Diretora. Assim, pelos aspectos que nos cumpre
analisar, por imposição do regimento interno em seu artigo 67, respectivos parágrafos com o respaldo técnico do setor jurídico, abaixo expomos. 1. Exposição das matérias em exame. A propositura em análise fora devidamente protocolada nesta Casa, sob o número 121, em 9/4/2026, e encaminhado a esta comissão no mesmo dia, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno. A mesa diretora reedita a norma legislativa que regulamenta a Lei Federal número 14.133 de 2021, buscando, dentre os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, otimizar as compras e contratações públicas do órgão, com as estritas observâncias quanto às restrições e peculiaridades impostas pela norma federal, em especial, normatizando a realização de todas as modalidades. 2. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição da República e no artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. A competência e iniciativa da mesa diretora encontra-se em embasamento no inciso 3, artigo 14 da Lei Orgânica e inciso 1 do artigo 29 do Regimento Interno. Desta forma, quanto à competência e iniciativa da propositura, somos pela tramitação do projeto de resolução em comenta. 2. Decisão da comissão. Assim, a Comissão de Legislação e Justiça decidiu pela legalidade e constitucionalidade da matéria, entendendo que a mesma atende ao melhor do interesse público, não vislumbrando nenhum outro vício de ordem formal que impeça seu normal trâmite. Nada mais a ser discutido sobre a presente proposição, segue o mesmo para a presidência desta Casa para demais providências cabíveis. Cabe ao plenário decidir. Câmara Municipal de Paranapanã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, aos 10 dias do mês de abril de 2026. Comissão de Legislação e Justiça, relator Alberto Gonçalves Pereira, acompanha o relator Donizete José Celes, presidente, e Wagner Escapim, vice-presidente. Projeto de resolução número 02 de 2026 está em discussão. Está em votação o projeto de resolução número 02 de 2026. Quem estiver de acordo permaneça sentado e quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. Requerimento número 4 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapanã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Alexander de Souza Nascimento, vereador com assento nesta Casa de Leis, ao rito do inciso 4º, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, no sentido de requerer da administração municipal informações quanto às leis federais números 12.764/2012 e 13.146/2015, que tratam dos principais direitos na escola, em especial quanto ao direito garantido de crianças autistas à educação inclusiva em escolas regulares, com suporte especializado, com proibição de recusa de matrícula, sabendo que a legislação prevê ainda acompanhamento especializado, adaptação curricular, PEI, e a adaptação do ambiente escolar. Questionamos. O setor educacional municipal tem atendido ao regramento das normas acima mencionadas? Em caso afirmativo, todas as crianças autistas, alunas da rede pública municipal constam com o profissional de apoio para auxiliá-los ou auxiliá-las na alimentação, higiene, locomoção e interação, quando comprovada a necessidade? Em caso negativo, quais os possíveis impedimentos para que a pasta adote tais obrigações? Câmara Municipal de Paranapanã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, aos 9 dias do mês de abril de 2026. Alexander de Souza Nascimento, vereador. Requerimento número 5/2026. Tem que...
Votar, né? Perdão. Aqui colocou os dois juntos, ó. Está em discussão o requerimento número 04/2026. Quero estar falando sobre esse requerimento que eu fiz aqui, né? Os principais direitos nas escolas. Crianças autistas, como foi lido aqui, né? Têm direito ao profissional de apoio para auxiliar em alimentação, higiene, locomoção e interação quando comprovado a necessidade. Teve uma amiga minha e mãe atípica que me procurou nos últimos dias e falou a dificuldade que está tendo para conseguir um auxiliar para sua filha autista. Ela me contou que as responsáveis da escola falam que não tem esses auxiliares e ficam enrolando, empurrando uma para outra, aí fica esperando, fica esse impasse, né? Esperando, ou em algumas vezes espera um aluno, outro aluno autista faltar, para pegar o auxiliar desse aluno para colocar para a filha dela. Fica uma indignação, né, aqui, porque é uma criança de 3 anos e, sinceramente, eu acho isso um desrespeito para essas mães que estão cobrando um direito do seu filho, está na lei, é um direito das crianças autistas. Eu tenho um afilhado e um sobrinho autista e, mesmo sendo próximo dessas mães, eu não sei descrever o quão difícil é a luta delas no dia a dia. É uma sobrecarga imensa, elas têm uma falta de apoio em todos os sentidos, então eu acho que temos que facilitar isso para essas mães. É um direito da criança, com certeza o dinheiro para isso vem, então fica a minha pergunta: para que dificultar tantas coisas para essas mães, que já passam tudo o que passa no dia a dia, né? Repito, isso é direito, está na lei. Para que tanta dor de cabeça para essas mães, gente? Para que passar por tudo isso? Quem está perdendo com tudo isso não somos nós vereadores, nem prefeito, nem diretor, nem secretários. Quem perde é a criança. Talvez passa meses nesse impasse, e esses meses deveriam ser de aprendizado. Para as crianças, são meses de aprendizado que vai fazer falta, muita falta no futuro delas. Não adianta só nos meses de abril, que é conhecido como Abril Azul, um mês de campanhas que visa combater o preconceito e promover inclusões das crianças com TEA, transtorno espectro autista. Não adianta fazer campanhas e não praticar isso no dia a dia. Venho trazer esse requerimento para saber como está o andamento dessa lei em nosso município e também já me deixar disposto ao que tiver que mudar para ajudar a facilitar a vida dessas crianças e dessas mães. O executivo pode contar comigo, o que precisar. Acho que essas mães precisam de apoio e não desse impasse, né, dessa falta de respeito com elas, com as crianças, né? Então, quero agradecer aqui essas mães que têm me procurado, quero me deixar disposto aqui, continuo disposto, porque acho que a nossa obrigação e minha obrigação como vereador é vir aqui cobrar os impasses que vocês têm, né? Cobrar o executivo, acho que esse é o nosso dever. E está em votação o requerimento número 04/2026. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. Requerimento número 5 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Vander Nogueira de Aguiar, vereador e presidente da Comissão de Acompanhamento à Execução Orçamentária do Executivo, ao rito do inciso 4º, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência no sentido de requerer da administração municipal o que segue. 1. Informações quanto às providências adotadas em relação ao atendimento das demandas da população, apresentadas a esta Câmara Municipal via formulário online e também na audiência pública realizada no dia 3 de nove de 2025, encaminhados à Prefeitura através dos ofícios números 2 e 3 de 2026, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, devidamente protocolados sob números 580 e 581, respectivamente, no dia 8 de nove de 2025, a fim de que fossem consignadas quando
da elaboração do orçamento municipal para o ano 2026. 2. Se foi elaborado algum cronograma ou planejamento para análise e possível atendimento das prioridades apontadas pela população, uma vez que a participação popular é de suma importância para promover uma administração mais eficiente, transparente e alinhada às reais necessidades da comunidade. Enfatizando ser prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar os atos da administração pública quanto aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e atendimento ao interesse público, demandas da população, reclamações constantes. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala dos Vereadores, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, ao 1º dia do mês de abril de 2026. Vanner Nogueira de Aguiar, vereador. Está em discussão o requerimento número 05/2026. Vereador Vanner Nogueira de Aguiar está com a palavra. Eu gostaria de falar sobre esse requerimento. Como foi dito aí, dia 3/9 foi feita uma audiência pública, né? Onde a gente ouviu a população aqui e eles fizeram as demandas deles, né? A gente fez a nossa também e o pessoal fez a deles, então é de suma importância para procurar o prefeito, o executivo, se ele tomou alguma providência cabível sobre isso, sobre as demandas da população. Eu espero também, na ocasião eu era presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Esse ano também, acho que foi a primeira audiência pública que foi feita aqui na Câmara. E eu espero também que o presidente, eu acho que é o Hélio, que é presidente da Comissão de Finanças desse ano, que ele repita também essa audiência pública, para a gente estar ouvindo a população e estar encaminhando para o prefeito mais uma. E repetindo que é de suma importância a gente ouvir a população e encaminhar essas demandas para o Executivo. Do meu mais, muito obrigado. Continua em discussão o requerimento número 05/2026. Está em votação o requerimento número 05/2026. Quem estiver de acordo, permaneça sentado e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Senhor presidente, não há mais matéria para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia e passamos às explicações pessoais. Sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para as suas conclusões finais e não será permitido a partes. Com a palavra, o vereador Felipe Bezerra. Mais uma vez, boa noite. Eu queria também parabenizar a administração e o coordenador, né, da terceira idade, o seu Wilson, né, que ontem aconteceu o baile, né, o forró da terceira idade, e isso foi um sucesso, né? Eles merecem, e aqui meus parabéns aos demais. Muito obrigado. Continua as explicações pessoais. O vereador Donizete está com a palavra. Boa noite aqui mais uma vez ao senhor presidente e a todos os edis e edis. E sem dúvida nenhuma, né, eu estive lá presente também no forró da terceira idade, não podia deixar de parabenizar o seu Wilson, que graças a Deus foi um forró muito bom, muito bem organizado, e pedir que não fique só por aí, né, que ele dê mais andamento, que sempre esteve, que sempre estará ali fazendo o forró, que ele pode sim estar procurando nós todos, né, para nós ajudarmos eles. E outra coisa também, eu queria aqui parabenizar a Maria José pelo seu aniversário, que foi ontem. Sem dúvida nenhuma, ela estava lá no forró da terceira idade. E agradecer a todos que lá participaram. Foi uma linda festa, né? Um lindo forró. Que Deus abençoe e que sempre esteja assim.
Muito Continua obrigado. as explicações pessoais. Vereador Wagner Scarpim, você está com a palavra. Boa noite, presidente, vereadores, público presente e as redes sociais. Eu quero aqui fazer, uma denúncia assim, porque eu precisei da máquina esses dias atrás, eu não sei se é perseguição que está comigo, paguei as horas estão até aqui no meu bolso, está tudo aqui comigo, e o senhor prefeito não mandou para mim. Por quê? Será que está acontecendo alguma coisa? Eu não sou paranapoense? Eu estou aqui já há 45 anos, e eu acho que eu já sou paranapoense. Eu queria saber o motivo, porque não mandou para mim. Eu vou esperar a resposta dele. Muito obrigado. Continua as explicações pessoais. O vereador Wander Nogueira de Garça está com a palavra. Boa noite mais uma vez, senhor presidente. Queria deixar os parabéns para o presidente aqui, pela contratação do jurídico. Parabéns, doutor João, que seja bem-vindo aqui. Possa estar somando aí junto com a gente de novo mais um ano. E eu gostaria de agradecer ao deputado federal Fernando Marangoni, que já está disponível aquela emenda, aquele ofício que a gente fez para ele, de R$200 mil. Ele já disponibilizou, já está disponível para a prefeitura já. Eu acredito assim que a população sempre andava cobrando a gente, porque que as outras cidades que tinha shows e aqui não tinha, né? Então essa emenda que ele está deixando para a gente é a emenda assim, é a primeira emenda que vem através do turismo, do Ministério do Turismo. Então é uma emenda assim que a gente ganhou. Eu creio que vai abrir as portas para Paranapuã agora. E, se eu não me engano, já tem um show contratado, está contratando um show com Mariana Fagundes, vai ser para o aniversário da cidade. E eu acho que vai ser de um bom agrado, vai ser uma festa boa. E assim a população é beneficiada com isso daí. Pelo menos uma vez agora, assim, vai ter um show, um patamar bom para a nossa cidade. Então fica o meu agradecimento aqui no meu nome, em nome do Wagner Scarpim, da Maria José e de toda a população de Paranapuã. Ao deputado Fernando Marangoni, muito obrigado. Continua as explicações pessoais. Quero falar meus parabéns para a querida vereadora Maria José. Obrigado pelos anos dedicados ao Legislativo de nossa cidade. E felicidades para a senhora. Eu quero estar falando aqui também, já que na outra sessão a gente comentou sobre algumas denúncias, né? Quero vir aqui falar de uma denúncia também que chegou e que o pessoal vem reclamando para a gente também, né? Na nossa cidade a gente tem a famosa lei do nepotismo, né? Que ficam proibidas contratações, nomeações, está aqui, né, no artigo 65A, ficam proibidas contratações, nomeações ou contratações de cargos em comissão de livre nomeações ou nomeação da administração pública direta ou indireta desse município, de cônjuge ou companheiro, de parentes naturais ou civis na linha reta e colateral até o 3º grau do prefeito municipal, do vice-prefeito municipal, dos secretários municipais e dos vereadores, bem como dos diretores, gerentes ou ocupantes de cargos equivalentes na administração pública municipal. A famosa lei do nepotismo, né? Acho que no começo do ano passado, a irmã do nobre vereador aqui foi tirada do cargo de coordenadora, né, da escola, né, e acho que não teve reclamações, e eu acho que está certo, a lei está aí para ser seguida, ninguém está acima da lei, e para mim, particularmente, essa é uma das melhores leis da nossa cidade. Não tem que ter parente de vereador em cargos de confiança, mesmo. Não é por isso que... É por isso que várias cidades e nosso país está essa bagunça, né? Ter parente para todo lado. Então, quero deixar declarado aqui para o Executivo que segunda-feira que vem, eu, vereador Alex Sander, vou estar denunciando no Ministério Público os cargos que estão cruzando e desobedecendo essa lei. Eu sou homem, não preciso ficar aqui ameaçando ninguém, e muito menos fazer denúncia anônima. Acho que lei foi feita para ser seguida, assim como
o nobre vereador aqui aconteceu, né? Então, tá aí. Fica aí minha... eu tenho ouvido muito sobre isso, né? Então, acho que lei foi feita para ser obedecida por todos. Meu muito obrigado e boa noite. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, ficam os senhores vereadores convocados para a 27ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2026, segunda-feira, em horário regimental, às 19 horas. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu, agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como aos que acompanham os trabalhos legislativos dessa sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos.